Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. Hoje, o Resenha Contábil está numa edição muito especial. Temos a presença do nosso querido professor José Miguel Rodrigues. Gente, vocês sabem como é que eu falo. Primeiro, ele pode ser o que for, mas é professor. Então, eu sempre vou falar e repito, professor é a profissão mais bonita. A pessoa que tem capacidade de transmitir o conhecimento é tudo. Depois disso, né, ele é especialista, tributarista, é coordenador lá no CRC, mas sobre ele, a Bela, daqui a pouco, vai apresentar melhor. Bom, algumas atualizações, né, para o pessoal. O Ministério do Trabalho finalmente atualizou o manual do sistema de você buscar, né, as informações das convenções. Eles deram uma atualizada, ficou bem mais ágil e bem mais fácil de você localizar a convenção coletiva que foi negociada e que você deseja. Então, convido a vocês a entrarem lá no mediador e verificarem essas atualizações. Outra coisa também, o Ministério do Trabalho falou sobre a migração dos empréstimos consignados digitais, devido, todo mundo sabe, aos golpes e tudo mais. Então, eles, nessa portaria 1418, eles estão frisando o refinanciamento dos contratos anteriores a março de 2025. Toda atenção é pouca. As instituições têm 60 dias para migrar suas carteiras. A escrituração inicial vai ser em outubro. E para nós, profissionais, isso está sendo uma grande dificuldade. Primeiro, porque você recebe a informação que alguém da empresa, algum funcionário da empresa pegou o e-consignado, só que a ferramenta ainda não está totalmente apta. Você não consegue descobrir quem foi o funcionário, a não ser da única forma que eles, por enquanto, liberaram, que é você consultar CPF por CPF. Se a empresa tiver mais de 10 funcionários, 50, você vai fazer 50 consultas. Não tem como, não tem outro jeito. E alguns colegas estavam relatando a dificuldade de que as empresas entendessem, que fizessem uma circular para que os funcionários, quando pegassem o empréstimo, informassem a empresa. Não é que a empresa queira saber da vida dele, mas sim para ter certeza absoluta que ele pegou o empréstimo. Já tem fraudes. Inclusive, uma colega de muito próxima, lá na carteira dela, um cliente já tinha dispensado 3 funcionários, e os 3 funcionários constam como pegaram o e-consignado. Então, e já não é uma demissão que ocorreu semana passada, mês passado. Tem gente que já tinha sido demitida há mais de um ano e conseguiram pegar o e-consignado. Então, muita atenção para esses detalhes. Foi liberada a nova versão da NBS, que é muito importante. Aconselho quem puder dê uma lida, porque ela é essencial para o IBS e para a CBF. Para o comércio exterior também facilita os registros quando você tem que fazer o Sisconserve, e apoia, né, o planejamento do governo, a gestão empresarial, e garante a conformidade. Então, é melhor ficar atento e ver essas mudanças que foram aprovadas. A lei é antiga, mas eles liberaram a versão 2.0, então é bom dar uma lida. A Receita Federal lançou, diz ela que é novo, mas eu tenho uma memória que já aconteceu esse programa Litígio Zero, mas ela está dizendo que é novo. Então, quem tiver interesse, olhe lá a portaria 568, de 2025. Saíram novas súmulas do CARF, que também tem que ter atenção.
Principalmente a 218, que fala da isenção sobre resgate de previdência complementar para quem tem moléstia grave. Então é interessante olhar, são seis súmulas que eles lançaram e cada uma tem a sua importância. A 219 também fala da não incidência de contribuição de previdenciária nos primeiros 15 dias de afastamento de doença. Então, olhem essas súmulas e se atualizem. O E-Social vai dar uma parada no dia 2/9, então digo para todos que façam logo suas folhas, porque alguns colegas falam, não, mas é aquele horário. Não é. Toda vez que o E-Social para, a gente fica perdido, né? Apagado também. Apagado também. E a outra coisa que também saiu, e eu nem botei na pauta, vou falar só rapidamente, foi a nota orientativa da FD-RENIF A1 de 2025. Qual a importância dela? Muitos colegas estavam falando da dificuldade com o certificado digital. Então, essa nota orientativa fala exatamente qual o certificado que deve ser usado, quais são os que são permitidos assinar a FD-RENIF. Ela é pequenininha, então todo mundo deve dar uma lida, porque mês passado nós tivemos casos de colegas que não estavam conseguindo e o problema era o certificado que ele estava usando. Então, foi bom ela ter feito essa nota orientativa que já deveria ter sido feita. Agora eu passo a palavra para a Bela, que vai falar com todos aí. Boa tarde a todos. Vamos lá. O nosso e-mail é rc.resenhacontábil@gmail.com. O nosso zap é 21 967 856879. O da rádio é 21 971 59 12 11. Estou com óculos já ruim. Instagram, @PROGR Contábil 2025. E o YouTube, rc.resenha contábil. Hoje nós temos como entrevistados o professor José Miguel. O professor também tem um currículo extenso, então eu vou resumir o currículo dele. Nesta edição especial, celebramos a trajetória de José Miguel Rodrigues da Silva, mestre em Ciências Contábeis com diversas especializações, professor de pós-graduação e mestrado em instituições como FGV, PUC Rio, IBMEC, Mackenzie Rio e UERJ. É também colunista de revistas técnicas, palestrante e sócio de um dos mais conceituados escritórios de contabilidade do país. Participa ativamente de comissões técnicas no CRCRJ e na FEComércio, além de ministrar curso para órgãos como Receita Federal, PGFN, Tribunal de Contas e Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, professor. O microfone é seu. Obrigado. Inicialmente, muito obrigado por terem me convidado. Fico muito lisonjeado. Palavra antiga. Lisonjeados somos nós de recebê-lo. Obrigado. E fico à disposição para bater um papo com todos. Bom, olhando o seu currículo, eu percebi que vamos não começar a falar como professor, mas como empresário contábil, que seu olhar é muito voltado para a área médica. Uhum. E aí, eu não sei se o professor percebeu que há um modismo para a área médica. Todo mundo está se voltando. Sim. E também o que a gente está vendo fica difícil da gente falar sem que as pessoas acham que a gente está querendo ofender. Mas tem muita gente vendendo aquilo que não é verdadeiro. E aí a gente esbarra, eu mesma recebi 2 médicas com problemas sérios por informação equivocada. Então as pessoas escutam, não assimilam corretamente e querem praticar. Ninguém quer mais sentar para aprender. Eu falo isso porque, olha, eu completei 67 anos.
e estou sentada de novo no banco para aprender uma coisa que está me interessando, que é a contabilidade do agro. Mas se você não estudar, não adianta você ficar pegando aqueles cursinhos. Você tem que estudar, você tem que entender. E inclusive entender como funciona. É um mundo totalmente à parte. São clientes totalmente diferenciados. Isso. Entendeu? É outra maneira. Você não pode tratar eles como você trata os seus clientes urbanos. É outro papo. Então, na sua área, é a mesma coisa. O médico... o segmento da saúde é outro papo. Então a gente queria começar por aí. Porque muitas colegas falaram, pede para ele falar sobre a área médica. Então, a área médica é uma área extremamente carente de profissionais, como você falou, de nível técnico adequado, mas inchado de quantidade de profissionais que se dizem adequados. Para você estar na área médica, e você fez um paralelo bem interessante, que é a área rural, a área médica ela possui toda uma estrutura tributária, normas legais mesmo, que separam a medicina das demais tributações. Perfeito? Então eu poderia ficar aqui várias horas conversando com vocês. Por acaso ontem eu encerrei 3 dias seguidos com uma turma de 25 pessoas. Dentro dessas 25 devia ter 10 advogados e 15 contadores que são donos dos próprios negócios e que justamente fazem isso, pagam para aprender. E ali eu tenho a grata satisfação de falar que muitos colegas nossos passaram pela minha turma, assim como eu passei pelas turmas de muita gente conhecida. Não se iludam, porque o que estão vendendo sobre equiparação hospitalar, o que estão vendendo sobre a estratégia tributária da medicina não é o todo, é um pedaço. E o pedaço da equiparação, por exemplo, já que você citou, vou tomar a liberdade de falar, uma liminar não garante absolutamente nada relacionado à equiparação hospitalar. Ontem eu provei isso, e estão vendendo liminares a 30, 40 mil reais, dizendo que o cliente com ela está garantido na equiparação hospitalar, e na realidade o pilar fundamental da equiparação hospitalar é contábil. Foi isso que foi dito na turma de ontem. Vocês podem fazer essa pergunta. Se alguém da turma de ontem estiver assistindo, por favor, coloca lá no chat se não foi isso que eu disse, e ficamos 3 horas comentando sobre isso. Porque a estrutura, segundo a decisão de 2008, que trouxe a equiparação hospitalar para clínicas, é 2008, e entrou em vigor em 2009, ela determina que o pilar fundamental é a contabilidade, sociedade empresária. Entendeu? Então, assim, a gente está rasgando, o contador está rasgando uma oportunidade plena, mas tem que estudar sobre isso. E como a gente, por exemplo, a gente sabe que tem gente vendendo coisas erradas, informações erradas para esse ramo de negócio. E como a gente consegue combater isso? Porque vamos dizer assim, é uma máfia, né? E nós que trabalhamos, vamos dizer assim, honestamente, né? É difícil de combater essa máfia. Vou lhe dizer porque eu tive um problema há algum tempo atrás, a qual eu perdi uma cliente, porque o CRM havia feito um convênio com uma empresa, né, que fazia equiparação, né? Então, quer dizer, a gente não consegue combater isso. Na realidade, o que acontece hoje até é que a conscientização desse público médico tem uma qualidade intelectual, vamos dizer assim, maior do que a média brasileira, porque o médico, ele, ao contrário de nós, é quase que uma filosofia de vida, né? Médico é médico em todo lugar. Nós aqui nesse momento não somos contadores. Se alguém gritar e disser assim, estou com um problema de fluxo de caixa, de débito e crédito, dane-se, vire-se, não é? Agora, se fôssemos 3 médicos, se alguém aqui passasse mal, nós somos obrigados a atender. Então, médico é médico. Mas nós somos os médicos das empresas. A gente mata como a gente ressuscita. Exatamente. Aí o que acontece? Na realidade, é uma conscientização que a gente tem que fazer ao cliente, não nossos pares, porque a gente não vai conseguir influenciar aquela pessoa que está a fim de receber a informação de que é fácil vender e vai ganhar rios de dinheiro. É muito difícil, né? Até porque dentro dos institutos contábeis está inflado.
A gente está inflado com apps que dizem que substituem o contador e a gente não consegue esgotar a força deles contra nós. Eles são mais fortes do que nós, não é? Nós hoje estamos inflados com sistemas de emissão de nota fiscal que, para prestador de serviço, o histórico é prestação de serviço. Aí o cidadão entra numa fiscalização, está lá prestação de serviço e o fiscal arbitra conforme entende que é aquilo. Isso aí. Então, assim, é complicadíssimo nesse momento a gente bater contra isso. Na realidade, as pessoas pegam um cliente, o cliente vai emitir nota, eles não tem... É nossa obrigação dizer, olha, você tem que emitir a nota assim, você tem que usar o código assim. Só que eu escuto isso direto em todos os lugares que eu ando e que eu participo, que, não, nota ele emite, eu digo para ele o que tem que ter na nota, ele emite, mas ele precisa ser orientado. Eu, por exemplo, eu recebo de um cliente, em média, 600 notas de prestadores por mês. Eu tenho que olhar, quando eu falo lógico, minha equipe, mas eu tenho que olhar cada nota, e aí eu tenho que saber se ela teve retenção, porque a pessoa não coloca informação, se o código que ela está usando está correto, porque senão a minha REINF fica toda... Ela fica toda ruim, não tem jeito. E aí quando a gente pergunta do outro lado, a pessoa não sabe, meu contador não falou que eu tenho que fazer nada disso. Não, eu não preciso colocar nenhuma outra informação, eu não preciso nem dizer na nota que eu sou optante pelo Simples. Gente, tá lá, tem que botar nas complementos, tá tudo lá. Então você pegou o seu cliente, você tem que orientar. Olha, você tem que usar, você vai fazer consultoria, o código é esse. Você vai fazer TI, o código é esse. Você quando emitir sua nota, você tem que colocar que tem retenção. Porque não, pode ser até que com um ou outro passe, mas na maioria das empresas é passado um pente fino e eles verificam, não informou que tinha retenção, eu vou reter. E às vezes a gente não está falando nem de nota pequena, às vezes a pessoa emite uma nota de 1 milhão, 2 milhões e não coloca nenhuma retenção, tá lá. Qualquer coisa. E coloca os códigos, ou então coloca assim, Prefeitura do Rio de Janeiro é chata, porém eu acho que ela está correta. Ela não proíbe que se você emita uma única nota e coloque 2, 3 serviços, mas cada serviço tem que estar precificado. Isso aí. Só que as pessoas tiram a nota assim, 2 milhões, aí bota lá, prestação de serviço de TI, prestação de serviço, elaboração, suporte, prestação de serviço, elaboração de programa. E 2 mil. Quanto foi cada serviço? Exato. A prefeitura, ela quer saber isso. Aí o pessoal fala, mas ela vai ganhar o ISS de qualquer maneira, não importa. Na nota você tem que dizer. E eu preciso também saber qual é o código para colocar né? Saber o que vai ter retenção, o que não vai ter retenção, porque tem itens que não tem retenção de IR. Exato. E aí, se você não sabe, você não tem como colocar. Exato. Então, agora, nessa área médica, o que a gente está vendo é isso. Muita informação errada, mas muita. Sim. E os médicos, depois que se empolgam, aí depois eles ficam desesperados para ter solução. Mas eles têm culpa. Sabe por que eles têm culpa? Eu vou te dizer. Porque o médico é a maior renda per capita brasileira das profissões privadas, né? Tem uma estatística da Receita Federal que o G1, o portal G1 fez uma reportagem muito boa em 2021. As 20 profissões mais bem remuneradas. Médico está em primeiro lugar das privadas. Salvo engano, as 6 primeiras são públicas, depois entra médico, depois temos mais 4 públicas, 70% são públicas, mas entra médico e com uma renda per capita de 31 mil reais. O cidadão ganha 31 mil reais em média renda per capita e se nega a pagar um salário mínimo para um bom profissional, prefere pagar 300 reais para um profissional duvidoso. Exatamente. Sim. Exatamente. O que eu mais falo para eles é isso: doutor, o senhor desculpa, mas o senhor vive falando mal da sua menina da recepção, é ela que emite seu documento fiscal, não é ela? Ela que faz suas cobranças, ela que faz sua conciliação bancária. E o seu contador ganha pouco, não tem nem dinheiro para estudar. Essa é que é a grande verdade. Então, um percentual de culpa é deles. Eu falo isso para vocês porque eu falo isso para eles. O meu maior consumidor de palestras são os médicos, é o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Estadual de Medicina, Sociedade
a AME Barra, que é da Barra da Tijuca, a SOMEI, que é da Ilha do Governador. Eles, ano passado, consumiram 26 palestras minhas. E palestras muito mais para eles, depois vem advogados e, por final, vem contadores, por incrível que pareça. Eu sou contador. Agora, eles têm muito interesse, o médico, em cultura e em informação de valor. E eu falo para eles isso que eu falei para vocês. Entendeu? Então, assim, se o senhor acha justo R$600 numa consulta de um top especialista em angiologia, acho. Então, é bom pagar para ele. E se eu disser que eu não pago nem R$100? É a mesma coisa, entendeu? Infelizmente. Sim. Vai falar, Peva, ou eu? Não, pode continuar. Bom, vamos fugir aí da área médica e vamos falar dos seus principais desafios lá na coordenação de Comissão de Ação Tributária do CRC, que eu sei que é sofrido, né? Os colegas, às vezes, outro dia eu estava conversando com os colegas e ele falou, Edna, como é que você sabe disso? Gente, eu acompanho, eu não preciso estar... apesar de ter aquela máxima, quem não é visto não é lembrado, mas nem sempre. A gente pode pesquisar, pode ler, pode saber. Tanto que, até quando a gente estava no programa, eu falei, a gente tem que trazer o professor José Miguel. E aí, várias pessoas que estudaram com você, inclusive Rosane Gaut, Simone, falaram, não, você não vai levar o professor? Eu falei, vou levá-lo. Vocês sabem que a nossa meta do Resenha Contábil é expandir o conhecimento, é facilitar o conhecimento, é ser mais uma voz. É essa a finalidade. Quando nós temos um grupo de contadoras, né? Que é amigas contadoras. Inclusive um colega nosso que já virou estrelinha, o Sérgio, que era dono da Povos Contabilidade, ele dizia assim, mas isso, eu quero entrar nesse grupo, não sei o que. Eu falei, Sérgio, tudo bem. Aí ele, tudo bem? Eu posso entrar? Pode, bota uma saia, viu? Afina um pouquinho a voz e vai. Aí acabou a menina que trabalhava com ele, era assistente dele, entrando e faz parte do grupo até hoje. Então, dentro desse grupo, ali a gente troca informações. Ali não existe, ou pelo menos a gente acredita que não exista a competição. Ali, por exemplo, eu sei alguma coisa, fazem a pergunta, eu respondo. Você sabe alguma coisa, você responde. E ali vamos se ajudando. Às vezes, uma besteirinha, uma colega perdida com uma besteirinha, e vice-versa, e eu também, e todo mundo, e a gente vai se ajudando. O programa... a Bela teve ideia do programa, mas o programa nasceu dessa nossa experiência, para facilitar, para ser mais uma voz, para ajudar, inclusive as entidades, a que o nosso governo nos escute, né? Porque a gente tenha um caminho, que hoje a gente voltou a ter os gargalos, entendeu? A gente voltou a ter gargalos com a prefeitura e com o Estado. É muito difícil. Eu até brinco, poxa, todos os telefones que eu tinha do pessoal do Estado, que eu tinha contato, quando eu era da diretoria do SESCOM, todos foram trocados, não tem mais, entendeu? E as pessoas também sofreram um rodízio e foram trocadas. Então, é uma oportunidade que você toca no assunto, porque às vezes o pessoal fala, a pessoa só reclama. Não, ela não só reclama. O problema é que se ela não fala, ninguém sabe. Se eu não disser para você que... todo final do mês e todo início do mês a gente tem uma dificuldade enorme em usar o Nota Carioca, aí o pessoal fala, usa outro dia, convence o cliente que ele não vai emitir as 30 notas dele, as 50 notas dele no último dia do mês. Convence. Exato. Você não consegue convencer. Aí ele não consegue emitir nota. Não estou conseguindo emitir nota, porque você deixou por último dia. Mas eu tenho que esperar. Eu falei, pois é, então você tem que saber que a prefeitura, desde o ataque hack, ela ainda não melhorou. E assim vai, então são vários casos. E às vezes as pessoas falam assim, é um problema particular desse. Não é, gente. É que a maioria tem um problema e não fala. Exatamente. E aí o problema só aumenta. Não é reclamar. Porque se eu achasse ruim a profissão contábil, eu não estava nela. Então não é reclamar. Se você não fala, ninguém sabe. Se eu não disser para você assim, ô José Miguel, eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa lá de praia. Você está querendo tirar férias e não está podendo viajar? Vai para lá. Como é que você vai saber se eu tenho a casa se eu nunca te falei? Exato.
Exatamente. Entendeu? O assunto tributário é muito delicado em todas as esferas. Tudo no Brasil, em termos naturais de convivência social ou empresarial, tem tributo no meio. As pessoas ainda não se deram conta que a vida social ela só é ruim porque existe tributo no meio. Ela só é boa porque tem tributo no meio, e assim sucessivamente. Para nós, lá na Comissão de Assuntos Tributários, a gente acabou optando por elitizar o assunto num nível cultural maior e não reduzir, porque todas as comissões mais técnicas acabam falando de tributo. Então, o que é que nós fazemos? A gente acaba elevando. Então, eu acredito que seja, inclusive, a única comissão do Conselho que seja de advogados e contadores. Então, lá é 50% tributaristas do direito e 50% de contadores. A grande dificuldade que eu encontro é tributaristas contadores que conheçam a matéria de forma adequada. Porque a matéria tributária não é saber apurar. A matéria tributária é saber discutir sobre normas. E a gente tem uma comissão assim, de elevadíssimo saber. Então a gente tem o doutor Diogo Santesso, que é um membro do GDT, Grupo de Debates Tributários, saiu agora até na coluna do Anselmo. A gente tem o Daniel Budino, que foi 10 anos do CARF, 5 anos do Conselho de Contribuintes do Estado. A gente tem o Daniel Ava, que é procurador da Fazenda Nacional, foi diretor da parte de Educação Continuada. A gente tem o Gilberto Alvarenga, que é o secretário-geral da SEAT, que é a Comissão de Assuntos Tributários da OAB. Gilberto Alvarenga, eu conheci ele novinho e ele fazia parte de um escritório que advogava para um cliente meu. Gosto muito dele. Não, ele hoje é o cara na reforma tributária, representa, salvo engano, a Firjan e o FEComércio. FEComércio, a gente tem assim, o Márcio Costa, que foi não sei quantos anos do CARF, é contador, assim, eu não gosto de citar nome porque a gente acaba esquecendo, aí eles vão ficar chateados que eu não citei. Temos 2 novas contadoras que estão tocando a comissão no dia a dia, e é muito difícil para nós reunir essas pessoas todas, que são pessoas que viajam o mês inteiro, estão em vários lugares, agenda lotada, convites pra caramba, mas a gente discute os assuntos e muitos não sabem que, por exemplo, agora não, mas quando o Samir era presidente, basicamente quase todos os projetos de lei do Estado do Rio de Janeiro e 2 federais passaram antes de serem editados pela nossa mão, e a gente deu bastante pitaco. A primeira ação que teve êxito, mérito, foi nossa, do CRC, que derrubou as multas da GFIP. Ah, sim. Foi nossa, fomos nós que derrubamos. Então, assim, as pessoas não ficam sabendo, porque é uma comissão literalmente silenciosa. É isso que eu falo. Por isso que eu falo para as pessoas têm que ouvir o programa para conhecer cada pessoa e saber. Cada pessoa que vem aqui, cada convidado, tem assim, fez alguma coisa muito importante que as pessoas não usam, mas não tem noção de que quem foi lá, quem trabalhou. E sempre eu falo, gente, mais agravante, voluntariamente. É isso que as pessoas precisam entender. Muitas das vezes as pessoas, mas o cara... Olha, é um direito dele aparecer. Mas o serviço é voluntário, gente. Exato. Então, isso tem que ser levado muito em conta. Essa ação da GFIP foi uma coisa que, sim, muitos contadores iam fechar. Entendeu? Eles deveriam... Eu até brinquei uma vez com um colega de Minas, eu falei para ele, olha, esse negócio da GFIP, que foi conseguido... Todo dia deveria, às 6 horas da tarde, rezar uma Ave Maria em agradecimento, porque muita gente que eu conheço ia fechar. Exatamente. E gente teimosa. Quando às vezes a gente tinha uma dificuldade para tirar uma certidão da Previdência e que aí a pessoa, não estou conseguindo tirar, eu falei assim, você entregou a CFIP? A CFIP sem movimento? Aí a pessoa... Sem noção nenhuma. Aí a pessoa, não, mas lá na norma, o que diz a norma, esquece, entrega. Mas lá esquece, entrega. Exato. Entendeu? Exato. Então, quer dizer, muita gente fecharia. Exato. Não, além de fechar, teria o débito ainda para pagar, né? Sim. Mas fecharia por causa disso. Tem várias questões aí que hoje a gente não tem a menor noção do que são os bastidores para uma lei ser editada. Né? A reforma tributária veio para mostrar isso, né? Como é que
um projeto do tamanho da reforma tributária com a relevância maior do país, em 60 dias tem mais de 2.600 emendas. Sim. As pessoas têm noção do que ocorre por trás dos bastidores para preencher um papel. Como você vê a reforma tributária? Como você vê o que vai acontecer? Eu vejo que foi uma grande chance perdida de trazer algo extremamente maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu vejo, é o que temos, então não tem para onde correr. Há várias discussões técnicas que a gente poderia travar, seria um painel que eu colocaria aqui, mentes brilhantes como Paulo Pegas para a gente discutir, Gabriel Quintanilha, que é um advogado, e os membros todos da comissão para discutir, e vocês veriam que ninguém se entende. Mas não desmerece o projeto. O que desmerece é o ser humano. O ser humano sempre estraga as coisas, né? Porque tem várias vontades ali. A gente ficou 40 anos com um modelo tributário que não funcionou e está achando que vai funcionar. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. E não vai funcionar através da Receita Federal. Esse é o meu ponto de vista. Não acabou de falar assim, o sistema do E-Social vai ficar dia 9 fora do ar. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar, porque a Receita Federal não vai conseguir botar tudo funcionando junto com municípios, junto com o Estado. Não tem estrutura para isso. Não tem. Então, assim, por causa disso, o Brasil cria um IVA dual, por causa das vaidades de municípios e estados, né? Porque temos 34, não é isso, partidos políticos, e aquilo virou um jogo político que dividiu e criou o IVA dual, e todo mundo está achando lindo, belo e fofo, com a alíquota mais alta do planeta, e aí dizem que é não cumulatividade plena. Você imagina que tudo, vou pegar crédito disso aqui, eu estou usando isso aqui. Não, isso aqui é uso e consumo, não pode mais. É uma que eu alerto muito, que é para muitos de nós pensarmos, porque é uma reforma que vai desempregar muita gente. Sim. Tá? Porque se mão de obra não gera crédito, eu que sou grande, eu vou automatizar tudo, porque a manutenção da automação gera crédito. Então eu vou trocar máquina e jogar fora ser humano, vou colocar máquina. Então, assim, o ponto crucial dos tributos, que é a geração de emprego e a distribuição de renda, não está sendo discutido. Está sendo discutido até agora é a arrecadação. O sistema vai facilitar, tudo bem, mas vai gerar emprego? Não. Mas vai arrecadar mais. Sim, mas vai distribuir renda? Não. Não tem nada que Talvez tenhamos também um grande fechamento de empresas, né? Eu não tenho dúvida que vai ser um choque para muitos, e eu não sei como é que vai ser o impacto, não sou economista no mercado, mas assim, eu, se fosse um empresário, fiz um vídeo há alguns dias atrás sobre isso. Porque as pessoas estão achando que não cumulatividade plena é uma coisa que me gera crédito. Não é plena. É não cumulatividade, que eles apelidaram de plena, mas eles dizem isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Tá ótimo. Então o que é que pode? É o que é da atividade preponderante. Beleza, então é não cumulatividade da atividade preponderante, mas você se acredita por regime de caixa e paga por regime de competência. Então que não cumulatividade é essa que usa dois regimes? E o fisco não nega. É pró-fisco a não cumulatividade, eles dizem, para que não haja sonegação. Então, assim, são vários pontos ruins, mas diante disso tudo, eu diria muito melhor do que o que a gente tem hoje. Isso eu não tenho dúvida, o que a gente tem hoje é uma caixa de Pandora. Né? Um sistema que arrecada horrores e todo mundo acha que o problema é a arrecadação. Não é, gente. A gente está arrecadando 34% do PIB. Entendeu? Num país em que 80% de toda a arrecadação vai para pagar aposentadoria, pensão, dívida pública, não sobra nada para o governo. Entendeu? É zero. As pessoas não estão discutindo o fundamento básico, que é trazer tributo para distribuir renda e fazer inclusão social. Né? Eu prefiro ficar calado. Bom, a gente precisa dar a pausa, né, para a água, tem que dar o corte aí. Então, vamos lá, 2 minutinhos. Vamos para uma pergunta mais leve, professor. Como você equilibra a sua atuação
profissional, acadêmica, que essa acadêmica lhe toma bastante tempo, porque você tem que aprender para ensinar, e ensinando e aprendendo novamente. Isso é bem desgastante. A sua parte institucional, qual você se dedica às entidades, e a família. Como é que você concilia isso tudo? Então, na realidade, eu tive a grata satisfação de abrir um escritório que era especializado no lucro real. Me juntei com um outro contador que tem uma amizade há mais de 30 anos, que entendia muito de lucro real, mas não era especializado, apesar de ter clientes de lucro real. Ele tinha muito cliente do simples, lucro presumido. Hoje a gente tem um escritório considerado grande e inicialmente 2 sócios, somos, salvo engano, 1, 2, 3, 4, 6. Então a gente foi dando sociedade para quem a gente entendia que podia tocar o escritório. Então, basicamente, hoje no escritório eu faço os trabalhos consultivos. Eu e esse meu sócio, o Áureo Dil. Os outros tocam o escritório inteiro. Então, já amassou para nós. Basicamente, eu trabalho com serviços que eu vendo a minha inteligência consultiva. A parte acadêmica, eu fui, ao longo dos 4 últimos anos, me desligando de todas as faculdades e aumentando os meus cursos pessoais, aos quais eu vendo à distância ou presencialmente, mas em horários mais favorecidos para mim, em condições muito fáceis para mim, diferente das aulas que eu tinha que me deslocar para algum lugar. E nesse momento estou só como coordenador de um curso de pós-graduação da Mackenzie. Faculdade eu larguei há 10 anos. Então eu me concentrei, a remuneração ela foi distribuída nesse novo plano de trabalho e ficou a mesma coisa que eu sempre tive, nem mais nem menos. Então assim, horas que você tem que botar o pé para trás, porque se você não frear você infarta, você tem algum treco, né? Então eu tenho muito tempo para estudar, para me dedicar a esses trabalhos, a escrita, ocasionada por um olhar que eu não podia pegar todo o dinheiro que a gente ganha e botar no meu bolso. Então eu socializei, eu distribuí por esses polos todos. São pessoas que me assessoram, são muitas, não são poucas. Por exemplo, meu comercial Marlon Nicolas hoje está em Vassouras, me representando no Congresso Estadual de Medicina, que começou hoje. E sempre que tem algo que eu não posso ir, eu sempre mando alguém que vai me representar e é como se eu estivesse ali. Foi dessa forma, entendeu? E chegar uma hora que você vê que o dinheiro é bom, adoro, amo de paixão, mas não é tudo, entendeu? Então é o que eu digo, é o bem-estar e o hábito. Tá? Realmente eu não li aquele livro O Poder do Hábito, né? Hábitos Atômicos, eu sei que existe, mas é o hábito. Eu tenho um hábito constante de uma programação diária que eu executo, inclusive com a família, e isso engloba de segunda a domingo. Então foi basicamente dessa maneira. Bom, eu estava evitando, mas gente, não tem jeito. Eu vou falar para vocês, não tem jeito. O professor, além de tudo, ele ainda encontra tempo de escrever livro, de estudar e escrever livro. Gente, eu não acabei de ler, mas recomendo a todos os colegas que leiam, porque o livro é muito interessante. Ele mostra para a gente um olhar que a gente desconhece totalmente. Você sabe de tudo que ocorre nos bastidores, quer dizer, você sabe, você pensa que sabe tudo que ocorre nos bastidores, tudo que o que as pessoas que moram em comunidades passam, que você sabe que lá tem muita gente que trabalha, muita gente honesta, muita gente que todo dia levanta cedo e vai em busca do seu pão com honestidade. Tem o outro lado, o do crime organizado, não tem jeito. A leitura desse livro do professor, que o dono de tudo e de todos, eu falei errado da outra vez, agora acertei. Ali, ele dedicou 3 anos, conforme ele me disse. Vale a pena cada página que a gente lê. Eu ainda não cheguei no final, quando chegar no final eu vou dizer para vocês o que eu achei do livro, mas até agora o livro é muito bom.
Então, queria que o senhor falasse um pouco como foi esse trabalho, esse estudo, porque ali foi um estudo que não só é de escritor, mas envolve a nossa contabilidade, envolve a matemática, envolve... eu ia falar uma coisa aqui que você pode falar, mas envolve tudo. Entendeu? Na realidade, foi um estudo de 3 anos que eu fui fazendo. Era tudo muito coincidência. Tudo que está lá é fato real. E as narrativas romanceadas são o que eu vivi na minha vida. Então, na realidade, aonde eu me emplaquei na estratégia foi devido ao livro O Homem que Calculava, de Malvatan, aos 12 anos de idade, que eu li, fiquei fascinado. Depois dali, eu comecei a consumir livros e mais livros de estratégia a partir dos 12 anos, por isso que eu lido com estratégia. Então, a narração é o que eu vivi e trouxe para essa realidade. Então, o difícil foi conseguir encaixar tudo numa história. Então, criei 2 personagens, o Anjo. Por que Anjo? Porque, na realidade, ele era uma pessoa muito boa, que no final você vai ver o que ele fica. E foi inspirado no livro 1984, de Orson Welles, que era tudo controlado. Sim. Assim, a visão do anjo foi isso. E por que Zika? Porque Zika é zica, né? Você fala assim, zica. E aí foi mais ou menos dessa maneira. Então, escrever para mim é muito fácil, porque eu escrevo há muitos anos em revistas, em outros livros. Eu não tenho só esse livro, tá? Eu tenho um outro livro também que se chama Milionários Silenciosos, que são histórias reais sobre a riqueza, que se passaram no meu escritório. E eu faço narrativas sobre essas pessoas que você olha e você não diz como é que esse cara tem esse dinheiro, como é que essa senhora tem esse dinheiro, e eu narro as histórias romanceando também. E deixo uma explicação sobre o que é riqueza para mim. Riqueza para mim é aquela que se autossustenta e se autorreproduz, não ter um jaguar e andar trepado no ouro. Riqueza para mim é aquilo, a riqueza monetária. Tenho mais 2 livros semi-prontos, e vou escrevendo dessa forma. Eu anoto tudo, entendeu? Tudo que a gente fizer aqui, se eu achar que é alguma coisa interessante, quando estiver em casa eu vou anotar, porque um dia eu vou usar. Então, várias frases que estão nesse livro e nos outros são frases reais que eu ouvi, que eu peguei e que eu utilizei. Então, basicamente é assim. O Anjo é um personagem muito forte. E eu já marquei algumas frases que são fortes. Logo no comecinho do livro tem uma frase que é muito forte. Eu não vou dar spoiler, eu acho que todo mundo tem que fazer, tem que comprar, ou seja, no formato físico ou e-book, não importa, mas eu acho que todos nós devemos, porque é um material de estudo, é para a gente entender. E eu comentei com o professor um caso que também é verdadeiro. Hoje, a CBN o tempo todo, desculpa, eu falei o nome da rádio, mas foi ela mesmo, né? A CBN hoje, ela noticiou o dia inteiro essa operação que aconteceu em São Paulo. A gente sabe como foi a corrupção, a gente sabe o que aconteceu. São Paulo ficou na mão dos bandidos. Eles fizeram o que queriam, aproveitavam crédito, recuperação, fizeram. E hoje, eu não me lembro o cargo do servidor público, ele falando... Eu tinha a impressão que ele viveu dentro do seu livro, porque ele relatando, dizia, gente, o crime está aí em negócios que vocês consideram super honestos, em marcas que vocês consideram super honestos, estão ali, criam, eles lavam dinheiro nessas empresas, fazendo esse tipo de atuação. Então, gente, não tem milagre, não tem como, o foco deles era combustível, né? Postos e tudo mais. Não tem como você comprar combustível 50, R$1 mais barato. Desconfio, vocês estão sustentando o crime organizado. Eles lavam esse dinheiro, usam e depois, ainda o crime está mais organizado, eles estão mais equipados, vão lá, te roubam, leva o seu carro, leva o seu celular e você mesmo sustentou ele, comprando coisas que não deveria ser comprado dessa maneira. Você tem que se negar, ele falando. Você não pode achar que tem que tirar vantagem em tudo, porque você não está tirando vantagem. Você está armando eles contra você mesmo.
E uma coisa que me deixa muito triste, eu já falei aqui no programa e vou repetir, é quando tem as reportagens que dizem assim, porque a contabilidade do crime. A contabilidade não é isso. Não é isso. Né? A contabilidade que a gente vive, que nós estudamos, nos formamos, que amamos, é totalmente diferente. É como eu já falei, nós somos regidos por lei, por normas, por instruções normativas. Se a gente... vou falar até umas coisas chulas aqui. Se a gente pisar fora do pote, nós estamos ferrados. Essa que é, né? E eles não, eles fazem o que querem e se dizem, porque a contabilidade... Eu fico muito triste, muito zangada quando falam dessa maneira. Me dá vontade de pegar e dar um soco na televisão, né? Porque é triste. A gente aqui, você vê a gente aqui tentando falar sobre a nossa profissão, nosso trabalho, e aí vem uma coisa dessa que destrói tudo aquilo que a gente faz. Exato. Na realidade é uma distorção do que é bom, né? Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, ainda vou usar isso em um livro, eu acho que eu até usei no Milionários, mas vou usar de novo, que é o seguinte: a lei só existe para os honestos, tá? Essa é a grande verdade. O desonesto, o bandido, ele não está nem aí para a lei e ele só usa a lei a seu favor quando ele tem alguma penalidade, sanção, alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento, justamente porque várias reportagens que acontecem são pessoas de bem que cometeram alguma coisa e que explode na reportagem, vai presa, etc. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque estamos desumanizando pessoas boas e dando oportunidade a pessoas ruins, muitas oportunidades a pessoas ruins. Isso num país continental como o Brasil é muito difícil. Num país pequeno, qualquer país europeu, você consegue controlar o país todo, né? É só botar meia dúzia de homens bons lá em cima, com poder mesmo, que eles organizam. Agora eu quero ver num país continental como esse você fazer isso, é muito difícil. É verdade, é muito complicado mesmo ser feito isso. Bom, nosso programa, como nós falamos, tem 1 hora de duração, está quase no final. Nós queremos deixar aí o professor falar o que ele quiser falar sobre o que ele acha importante, o que ele não acha importante. O microfone é seu. Eu agradeço. Não, inicialmente, acho que iniciativas como essas têm que ser expandidas, que falem da profissão, falem no nosso mercado, falem do que nós somos. A sociedade não tem ideia do que é um contador. Eu chego cada vez mais à conclusão, a partir do momento que eu chego em clientes novos e mas você é contador, eu pensei que você era advogado, você é contador, eu pensei que você era economista ou algo assim. As pessoas não têm noção que o contador, ele dentro da ciência dele, materializa, né, num único polo o direito, a economia, a administração, enfim, e principalmente para os jovens eu queria deixar um recado dizendo que a ciência contábil é uma possibilidade para enveredar por vários campos. Você pode se tornar um agente de investimentos fabuloso só imaginando como usar a contabilidade, analisando ações na Bolsa de Valores de uma forma muito mais fácil, cenários macros, cenários micros. Você pode ser um belíssimo fiscal, um belíssimo auditor, um belíssimo pesquisador. Você pode... É tanta vertente que a contabilidade tem que eu fico assim muito entristecido quando eu observo e vejo jovens já desestimulados desde o início dizendo que a contabilidade só dá para ser ou disputar empregos nas empresas grandes ou ir trabalhar em escritórios de contabilidade. E não é verdade isso, né? Eu acho que os nossos institutos têm que começar a impulsionar esses jovens para o mercado com outra visão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa. A nossa intenção é essa, é mostrar os profissionais contábeis, o que eles realizam, tanto para a categoria como para o público de um modo geral, para toda a sociedade. Então, o Resenha Contábil tem essa função, né? Estamos tentando aí levar, né, o Resenha Contábil. Pena que é 1 hora só e a cada convidado a gente descobre que 1 hora é muito pouco. Então, espero que vocês gostem.
Mas daqui a pouco vai estar no YouTube e quem quiser pode escutar novamente. Tá? Um forte abraço a todos. Professor, quando o senhor tiver algum livro para lançar, que quiser vir lançar no nosso programa, nós estamos à disposição. Né? Então, gente, uma boa tarde a todos. Não esqueçam, nosso e-mail é rc.resenhacontábil@gmail.com. Nosso zap é 21 967 856879. O zap da rádio é 21 971 591211. Nosso Instagram é @PROGR Contábil 2025. YouTube rc.resenha contábil. Não esqueçam dos likes, não esqueçam de sugestões. Não esqueçam de dizer quem que vocês querem que nós entrevistamos, os assuntos, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos, uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite a todos, obrigado.